É muito grande a minha satisfação de estar aqui coordenando essa reunião do lançamento do livro da Maria Cecília Pereira da Silva, A Herança Psíquica na Clínica Psicanalítica. Eu queria avisar antes, no início da reunião, que essa reunião está sendo gravada e que ela é colocada imediatamente no YouTube pela Blucher. Eu estou avisando todas as reuniões para não haver desconforto com relação àquilo que a gente fala, né? E depois vai para o YouTube. Esse livro da Cecília é a tese de doutorado dela, em que ela vai desenvolver uma coisa assim que, a princípio, a gente acha tão misteriosa, a herança, que geralmente é genética, ela vai abordar do ponto de vista psíquico, vai usar a noção de identificação, primeiro com Freud, depois com Klein, e depois ela vai cunhar a ideia de identificação mórbida, quando uma identificação passa batido por gerações ou entre duas gerações, né, impedindo o desenvolvimento do psiquismo. Ela vai citar 3 casos clínicos longos, e é onde ela vai mostrar o surgimento dessa herança psíquica e das identificações mórbidas. E, no final do livro, ela vai trazer um tema muito importante, que é a questão das identificações na formação analítica e a importância de cada analista ter uma identidade própria, original, e não apenas se identificar com o analista ou com o supervisor. É um trabalho muito rico, que eu acho que pode ajudar muito no nosso trabalho clínico. O Wendel escreveu aqui que quem quiser comprar o livro pode fazê-lo com 30% de desconto, escrevendo Herança 30 no site, tá bom? A Cecília, vou apresentar, eu sei que ela dispensa apresentações, minha amiga de longa data, né, Cecília? É psicanalista, membro efetivo e analista de data, analista de criança e adolescente e docente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. É coordenadora da Clínica 0 a 3, intervenção nas relações iniciais pais-bebê, e na Clínica Transcultural do Centro de Atendimento Psicanalítico da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. É pós-doutora e doutora em Psicologia Clínica e mestre em Psicologia da Educação pela PUC de São Paulo. É membro do Grupo Prisma de Psicanálise e Autismo, da CIPA, CIPPA, e RIEP, Rede Internacional de Estudos sobre a Psicanálise e a Psicopatologia do Infants, e do INSPIRA, International Symposium of Psychoanalytic Research on Autistic Disorders. Cecília, a palavra é sua. Bom, boa noite para todo mundo, é uma alegria encontrar todos vocês, tem amigos aqui de muitos e muitos anos. Sérgio, prazer te ver, que bom que você conseguiu chegar, muito bom. A Zi, que é minha amiga de sei lá quantos mil anos, né? Tem a Alicia, querida, tem gente de todos os lugares, muito bom ver vocês, Joyce e todo mundo. Bom, tem muita gente aqui hoje, é uma alegria estar com todos vocês. Então, a minha vontade era contar para vocês um pouquinho que esse trabalho surgiu da minha experiência com Lebovici. Fundamentalmente, Lebovici foi o primeiro cara que me apresentou os fenômenos transgeracionais na clínica dos bebês, né? Quando eu fiz um curso com ele na Paris 13 sobre psicopatologia do bebê. Depois, concomitantemente, eu também, junto com um grupo de amigos muito queridos, entre eles a Marion Minervo, nós criamos o Therapon, que era um hospital-dia para adolescentes com problemas emocionais gravíssimos, com adolescentes psicóticos,
e lá a questão da transgeracionalidade ficou muito forte, muito evidente, impedindo a existência de um sujeito, né, através de várias gerações, e é o caso da Renata, que eu conto no livro. Então, concomitantemente, lógico que a minha escuta psicanalítica ficou muito mais aguçada e isso começou a ser muito evidente no consultório, mas isso, há 20 anos atrás, não se falava de fenômenos transgeracionais, né? A gente tinha um livro do Eiger, que era o máximo, mas que lançou quando eu estava escrevendo o doutorado, e que tinham vários trabalhos da Feinberg, que são, eu sugiro que todos vocês leiam, que é muito legal. Depois, Ana Rosa também, que está aqui conosco, escreveu um monte sobre isso, mas isso é um tema que até hoje é muito difícil de ser discutido em todas as, assim, constantemente nas análises de hoje, né? Então, foi por meio da narrativa clínica que eu procurei mostrar os fenômenos transgeracionais. Então, eu conto 3 casos de análise do consultório, que é da Beatriz, da Ana e da Lia, que são análises bastante clássicas e intensas, né? Depois eu conto o caso da Maria Clara e o caso da Renata. E o que eu tinha pensado em falar mais coisa, mas eu acho que eu queria ouvir vocês. Eu só vou falar o finzinho da minha conclusão, porque eu acho que ajuda, né? Porque eu criei, então, esse conceito das identificações mórbidas, isso aí eu vou falar. Deixa eu achar ele aqui. Porque essa ideia foi que eu fui podendo ver que, às vezes, a gente está diante de uma identificação introjetiva e a experiência emocional é de ser como a outra pessoa. Eu tenho algo em comum com o outro, mas há um limite entre o sujeito e o objeto, que estão dados, e a autonomia dos dois. Então, essa é uma identificação verdadeira, em que há troca, há uma relação de troca, há liberdade entre o objeto, do objeto e do sujeito de ir e vir. O sujeito pode usar o que foi introjetado do objeto sem dívida ou escrúpulo, apropriando-se, transformando-se, e quando a gente se apropria, a gente se constitui como sujeito. Quando o self está habitado por outro self, a experiência de identificação é de ser o outro e de ter o destino do outro. Há a presença de atividades mentais psicóticas. Quando o self é parasitado muito precocemente por outro self nefasto e doentio, não surge uma estrutura psíquica própria e autônoma, é a psicose. Tanto o self habitado quanto o self parasitado por outros são resultado do que denominei identificações mórbidas, identificações projetivas patológicas, identificações intrusivas ou identificações alienantes. E poderíamos dizer que, nesses casos, os fenômenos transgeracionais são decorrentes de um quantum excessivo de identificações mórbidas desde o início do desenvolvimento infantil. E daí, eu pergunto assim, né? Então, eu acho interessante, Ana, que você falou que eu refiro à formação do analista, e eu uso aqui a expressão de que o analista deve ser ecumênico, que eu me considero aqui ecumênica no sentido de que eu converso com vários autores que eu admiro, que eu gosto, e que vão compondo o meu ser psicanalista. E hoje eu uso nos meus trabalhos a expressão do Bolognini de uma família analítica. Naquela época eu não conhecia ainda esse conceito, que eu acho muito, muito familiar, que eu me identifico muito com essa ideia, né, de que a gente tem várias filiações internas com os nossos analistas. E aí, no finalzinho do livro, eu pergunto como que a gente pode ampliar a compreensão psicanalítica do sofrimento emocional. E aí eu falo algumas coisas e concluo dizendo, quando o analista compreende a sintomatologia, as lacunas e os impedimentos advindos do elemento transgeracional, ele assume um posicionamento com relação ao outro, como outro e como alguém que é fruto de uma história e que carrega essa história. Ou seja, o analista toma em consideração a condição humana na sua historicidade
Isso implica a desculpabilização do paciente, porque ele é fruto de uma história. Para isso, é necessário que o analista, a partir dessa concepção de psiquismo, tenha a convicção de que certas vivências do paciente não são fantasias. Os relatos clínicos dos pacientes que eu descrevo aqui testemunharam que nem tudo era sonho, que existiam de fato vivências que não eram fantasias. E assim eu poderia dizer, atrelado a esses pacientes, que nem tudo é fantasia ou vem do mundo interno, que os objetos externos são reais e nem tudo é sonho. Dessa forma, eu acho que eu me posiciono eticamente com relação à técnica psicanalítica e também em relação a toda a psicanálise diante dos fenômenos transgeracionais. E a Adélia Prado tem um poema que eu gosto muito, que fala: um trem de ferro é uma coisa mecânica, mas atravessa a noite, a madrugada, o dia, atravessou minha vida e virou só sentimento. Então, eu espero, parafraseando a Adélia Prado, que, quem sabe, eu tenha dito algo sobre o trem transgeracional, que atravessa a nossa vida dia e noite, noite e dia, como uma coisa mecânica, mas que também pode se transformar em sentimento. Então, é isso. Obrigada, gente, de vocês me ouvirem mais uma vez aqui. Legal ser lembrado, Bolognini. Eu adoro esse conceito de família psicanalítica. Bom, eu vou agora apresentar o João Frase Pereira, que é membro efetivo e analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, graduação, mestrado, doutorado em livre docência no Instituto de Psicologia da USP, pós-doutorado em estética na École des Hautes Études et Sciences Sociales de Paris, professor do Instituto de Psicologia da USP desde 1970 e do programa de pós-graduação Interunidades em Estética e História da Arte da USP desde 2006. É coordenador do grupo de pesquisa da USP, Psicanálise Implicada na Arte, Estética, Clínica e Crítica. É membro da Associação Internacional de Critique d'Art, AICA, membro da Euro-Latin American School of Psychosomatics, sediada em Moscou, Rússia, na qual é docente e supervisor desde 2016. É autor de livros e artigos publicados no Brasil e no exterior. É editor da revista ID, Psicanálise e Cultura, foi editor de 2015 a 2020 e atualmente é diretor de Cultura e Comunidade da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo desde 2021. João, diga lá. Boa noite a todos. Muito prazer que eu estou aqui. Em primeiro lugar, eu quero agradecer alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, a Cecília, minha amiga de longa data, por ter me convidado, apesar de eu ser o autor do prefácio do livro, estar aqui novamente com ela, nesse momento de alegria, né, de lançamento da segunda edição. Agradeço a Ana Vanuc, diretora científica, também o convite para estar aqui, e a editora Blucher, também o convite para participar desse lançamento. Bom, imaginando o que eu poderia dizer hoje, nesse momento de lançamento da segunda edição do livro da Maria Cecília, A Herança Psíquica na Clínica Psicanalítica, foi inevitável lembrar do prefácio que eu escrevi para a primeira edição e que a Cecília manteve nessa segunda edição 20 anos depois da primeira. A primeira foi em 2003, essa segunda 2023. Ora, essa reedição justifica a atualidade do livro e, suponho eu, também do prefácio, uma vez que ele foi mantido, o que me levou a pensar em apresentá-lo aqui, até porque eu acredito que nem todos o conhecem. Além disso, na verdade, eu não conseguiria escrever outro comentário que pudesse escapar da condição de um duplo do prefácio anterior, com a intenção de justificar o primeiro por aquilo que ele era 20 anos atrás, de colocar no lugar do velho um outro, com a pretensão de ser novo e de reinstituí-lo no presente.
Como escreveu Michel Foucault no prefácio à segunda edição de um dos seus livros, essa possibilidade de comentar um livro com um prefácio escrito por ele mesmo é, no mínimo, estranho, pois não seria conforme àquilo que deve ser com relação a um livro, ou seja, reserva em relação àquele que escreveu. Um livro é produzido, é um evento minúsculo, pequeno objeto manejável. E, a partir daí, costuma ser aprisionado num jogo contínuo de repetições, de leituras e releituras, seus duplos, que, à sua volta, se multiplicam e, frequentemente, desdobram o livro, levando-o a dizer o que inicialmente não era o seu propósito. A reedição numa outra época, às vezes num outro lugar, ainda é um desses duplos, escreveu Foucault, nem um completo engodo, nem uma completa identidade consigo mesmo. É simplesmente um outro. Então, eu retomo o prefácio que eu escrevi há 20 anos e insisto que esse livro da Cecília é um livro muito bem escrito, bem concebido, cujos capítulos se articulam entre si e com a questão central, isto é, a questão da herança psíquica na clínica psicanalítica, na forma de fenômenos transgeracionais e intergeracionais que interferem no desenvolvimento emocional do indivíduo, interditando o psiquismo ou promovendo o enlouquecimento. Na verdade, os capítulos sucedem-se num crescendo, de modo que a problemática presente num caso clínico se recoloca em outros, amplificando a discussão da questão central, a questão da herança, que se vê problematizada ainda pelas 3 situações clínicas distintas relatadas ao longo do livro. Intervenção precoce através de consultas terapêuticas, análise individual no regime de 4 sessões semanais e terapia familiar. No primeiro relato, a questão aparece polarizada no bebê, cuja análise se desenvolve no campo da família nuclear. No segundo, a questão amplifica-se no campo das relações transferenciais com a analista, e no terceiro, a questão expande-se mais ainda em complexidade, uma vez que, considerando a paciente adolescente, a análise chega a um mandato que se explicita desde o bisavô, passando pela avó e pela mãe da menina, ou seja, a análise abarca não só a família nuclear, mas a família extensa. Assim, se no primeiro relato encontramos uma criança cuja insônia atende à demanda inconsciente de seus pais, no segundo destaca-se uma mulher que não dorme, mulher cujo self é habitado pela mente de sua mãe, e no terceiro relato, uma adolescente que não pode ser mulher, dado o mandato que vem de um ancestral. Então, a tese contida no livro explicita-se gradualmente à medida que os casos relatados articulam, passo a passo, aspectos cada vez mais complexos do fenômeno da herança psíquica. Em segundo lugar, além de bem estruturado, como eu disse há pouco, o livro é bem escrito, ou seja, o discurso da Cecília é conciso, econômico, porque as palavras utilizadas destinam-se a comunicar exatamente o que a autora pretende dizer. O nível conotativo dos relatos fica quase sob controle, uma vez que a linguagem não dá margem a equívocos de leitura e o discurso é sempre direto. Em suma, a autora não tergiversa. Por exemplo, vamos considerar o momento em que apresenta resumidamente a sua posição em psicanálise. Ela diz: quando o analista compreende a sintomatologia, as lacunas e os impedimentos advindos do elemento transgeracional, ele assume um posicionamento com relação ao outro, como outro e como alguém que é fruto de uma história e que carrega essa história. Ou seja, o analista toma em consideração a condição humana na sua historicidade, e isso implica a desculpabilização do paciente porque ele é fruto de uma história. Para isso, é necessário que o analista, a partir dessa concepção de psiquismo, tenha a convicção de que certas vivências do paciente não são fantasias. Os relatos clínicos testemunharam que nem tudo era sonho, que existiam de fato vivências que não eram fantasias. E assim poderia dizer, atrelada a esses pacientes, que nem tudo é fantasia ou vem do mundo interno, que os objetos externos são reais e nem tudo é sonho. São as palavras da Cecília. Evidentemente, o leitor pode discordar dessas ideias, mas jamais poderá dizer que tem alguma dúvida com relação ao que a autora quis dizer. Nesse sentido, o livro tem esse mérito da clareza da linguagem, aliás, como também simples e direta é a postura da autora como analista. Veja-se outro exemplo, dirigindo-se a Maria Clara, o bebê de 1 ano, Cecília faz a seguinte interpretação: Ei, Maria Clara, você gostou dessa conversa, hein? Esse seu nome, Maria Clara, tem tudo a ver com essa conversa.
Você veio clarear as ideias, iluminar, trazer luz. Veio para explicar as coisas. Tem muito trabalho para você, hein? Na ocasião em que a queixa apresentada em relação às filhas, dificuldade para dormir e agitação, é percebida como reedição de uma questão antiga do pai, um medo de ficar sozinho. Esse relato desse caso, no meu ponto de vista, é o mais impressionante no livro da Cecília, porque ela está se lidando com um bebezinho, né? E a linguagem dela é tão clara, e nisso está a sua força, que após essa segunda consulta, Maria Clara e sua irmã conseguiram dormir em seu próprio quarto, separadas dos pais. E esse pode ser considerado um dos pontos altos de todo o livro. Finalmente, em terceiro lugar, o livro é significativo porque a questão da herança psíquica é central na própria psicanálise desde Freud. Basta pensarmos na própria noção de complexo de Édipo, com todas as suas implicações, no tocante à sexualidade e à castração, noção sem a qual não haveria psicanálise propriamente dita, para considerarmos o caráter nuclear na psicanálise da questão tratada nesse livro. Apenas para lembrar, sabemos que a problemática do Édipo, no plano da tragédia, é transmitida através das gerações desde o pai de Laio, avô de Édipo. Aliás, essa questão da herança trans e intergeracional é um aspecto próprio das tragédias clássicas, que são sempre trilogias, desenvolvidas a partir de um mesmo núcleo, o crime terrível no interior da família e que exige vingança, com outro crime sangrento que pedirá nova vingança, sem a possibilidade de findar a sucessão dolorosa das mortes. Nesse sentido, o discurso de Édipo, por exemplo, é o discurso de um outro que remete a outro que remete a outro, numa articulação sem fim que remete, por sua vez, a uma comunidade de homens, deuses e semideuses, cujas origens se confundem com o próprio mito da criação do mundo. Ou seja, a temática central do livro é central nas tragédias e na própria psicanálise. E apesar dessa centralidade, o referencial teórico da autora, assim como a linguagem, também é bastante econômico. Basicamente, a questão é articulada ao conceito de identificação patológica dos objetos primários, isto é, identificação projetiva maciça, intrusiva e alienante, como via da transmissão. A clareza da linguagem, a fluência da leitura, entretanto, não impedem o aparecimento de questões. Há, sobretudo, uma pergunta que ganha relevo à medida que o livro progride e se impõe à reflexão. Até que ponto o tema da herança psíquica, tratado psicanaliticamente, não levaria o psicanalista a ter que explicitar os vários outros discursos que lhe precederam, remontando, portanto, a Freud? Considere-se, por exemplo, o que escreveu Freud em O Ego e o Id. Diz Freud: parece que as experiências vividas do ego estão, em primeira instância, perdidas para o patrimônio hereditário, mas que se elas se repetem com uma frequência e uma força suficiente em numerosos indivíduos, sucedendo-se de geração em geração, elas se transpõem, por assim dizer, em experiências vividas do id, cujas impressões são mantidas por hereditariedade. Desta maneira, o id hereditário hospeda os restos das existências de inumeráveis egos, e quando o ego extrai do id seu superego, talvez simplesmente reatualize figuras do ego mais arcaicas, ressuscitando-os. Ou seja, a questão da herança psíquica, transmitida trans e intergeracionalmente, coloca a questão da presença na dinâmica subjetiva da cultura e da história, isto é, a questão da relação intrínseca do psiquismo com a temporalidade que o constitui no sentido concreto. Ora, conforme observou Fábio Hermann em alguns momentos da sua obra, uma análise comporta três tempos distintos, três dimensões temporais simultâneas: o tempo curto, o tempo médio e o tempo longo. O tempo curto é o da atenção à palavra do analisando, é o tempo da técnica psicanalítica no sentido estrito. Nesse tempo, vigem os jogos de linguagem, os lapsos, a livre associação, a própria atenção flutuante. É o tempo rápido, próprio à comédia. O tempo médio é o do vínculo emocional entre analista e analisando. Nele aprendemos sentimentos transferenciais, identificações e uma experiência feita de amores e ódios. É o tempo próprio ao drama, o drama passional, e o seu tratamento é transferencial. Finalmente, o tempo longo, que é o tempo histórico, é o tempo de uma vida que se projeta sobre a história da análise. E nesse tempo, a análise ganha a forma do destino do analisando, do qual ele não consegue se dar conta. É o tempo próprio da tragédia. É o tempo de uma análise ao longo do qual vão se explicitando os termos concretos de uma herança.
Tempo trágico, segundo Mauro Meixes, que no livro A Travessia do Trágico em Análise, refere-se a um processo de sucessivas identificações e desidentificações, a uma transitoriedade das formas no presente que gera interrogações sobre o futuro. Trata-se de uma ideia com a qual a autora parece concordar quando afirma: assim como no modelo mítico da genealogia dos Atridas, em que a vingança, as traições, os crimes se propagaram nas 5 gerações que separaram Tântalo de Orestes, na família de Renata, a patologia se propagou em várias gerações. Quantos serão necessários até que esse objeto transgeracional possa ser transformado? Pergunta Cecília. Ora, se, como diz o Winnicott, tal como citado pela autora, não é possível ser original, exceto tendo por base a tradição, fica em aberto no livro a própria questão da filiação teórica do psicanalista. Ou seja, até que ponto, para pensarmos profundamente a problemática da herança psíquica na clínica psicanalítica, o que envolveria pensar o tema da articulação temporal da subjetividade, não se tornaria uma exigência intelectual obrigatória remontar às obras de Freud, não como uma referência entre outras, mas como obra de pensamento, isto é, como aquele tipo de trabalho que, ao pensar, nos dá a pensar. E implicada por esse livro, tal questão justifica mais ainda a sua leitura, pois convida os interessados na prática clínica a ter que considerar o vasto e complexo campo da própria psicanálise enquanto disciplina, desde as suas origens. Nesse sentido, é também como um projeto de reflexão teórica que o livro de Maria Cecília Pereira da Silva se oferece aos seus leitores, enraizada na clínica, mas além dela. É isso. Obrigado. Obrigada, João. Belas palavras. Agora vou apresentar a Ana Rosa Trachtenberg. Ana Rosa é psicanalista, membro titular com função didática, ex-presidente e fundadora da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, SBPDPA, fundadora e integrante do núcleo de vínculos dessa sociedade, atual presidente da Associação Brasileira de Psicanálise de Casal e Família. É autora de publicações sobre a temática da transmissão psíquica entre gerações. Ana Rosa, seja bem-vinda. Muito obrigada, Ana Maria, João, Maria Cecília, especialmente. Eu aviso que eu estou com uma faringite, então vou recorrer à água com alguma frequência, mas eu queria agradecer enormemente o convite para estar aqui comentando esse livro lindo da Maria Cecília, que, aliás, é bastante pioneira no Brasil em termos de pensar essas temáticas, né? Eu lembro que uma das primeiras leituras minhas a respeito foi Um Ser Habitado por Outro Ser, da Maria Cecília, de há 20 anos atrás, né? Que me impactou bastante, e eu estou bem lembrada de como foram os inícios, que a Maria Cecília falou há pouco, os inícios dessa temática, essa temática da transmissão psíquica patológica entre gerações, ou a transgeracionalidade, ela começou tardiamente na história da psicanálise. Antes da década de 70, de 1970, na Europa, quando, no pós-guerra, os analistas europeus começaram a receber os sobreviventes ou os descendentes do Holocausto, não se falava nisso. Assim como o conceito de trauma na obra freudiana foi relegado a uma segunda categoria depois daquela passagem do século XIX para o século XX, quando ele abandona as histéricas, o conceito de trauma foi ficando relegado a um segundo plano, e, como bem
destaca a Maria Cecília e o João também, o domínio era da fantasia, né? E a temática que nos reúne hoje, e o feliz livro da Maria Cecília, é a temática do mundo que não é dominado pela fantasia no psiquismo, né? A fantasia estará de um modo paralelo até, mas há todo um movimento psíquico ao longo das gerações que não se remete ao território do pulsional, ao território da fantasia, se remete ao mundo da repetição, como a Maria Cecília em algum momento fala da tragédia dos Kennedys, né? Mas é uma repetição que não vem da compulsão à repetição, e sim vem de um mandato transgeracional, né? De um mandato de um antepassado, através deste conceito, deste movimento, na verdade, que a Maria Cecília foi muito feliz em cunhar o termo identificação mórbida. Eu já disse para ela alguma vez, né? Me parece que a palavra escolhida, ela já nos diz muito, ela já diz muitas coisas com a palavra mórbida, e que ela, na página 14, 15, ela nos diz assim: situações clínicas revelaram-se os elementos transgeracionais transmitidos por meio de identificações mórbidas, aquelas que são patológicas em si e que adoecem o outro, pois carregam elementos não digeríveis por mais de uma geração. Então, esta ideia do adoecimento do outro por uma identificação projetiva maciça, me parece que a identificação mórbida estaria no guarda-chuva das identificações projetivas, né, Maria Cecília? Me parece fundamental, né? Me parece fundamental, porque o alvo dessa identificação projetiva é um filho, uma filha, um neto, uma neta, enfim, de algo que o sujeito não tolera em si, alguma carga, na verdade, traumática da sua história ou da sua pré-história, que está cindida no seu psiquismo, e projeta isso maciçamente no outro sujeito. Então, o termo identificação mórbida, para mim, ele é de um imenso valor, assim como a Aide Feinberg fala em identificação narcisista, inconsciente, alienante, ou identificação alienante, são os termos que eu mais gosto para falar deste fenômeno. A identificação mórbida, que a Maria Cecília cunhou, identificação alienante, da Aide Feinberg, e identificação radioativa da Yolanda Gampel, né? Então, eu não estou dizendo pouca coisa, porque são duas outras autoras conhecidas e reconhecidas. Então, me parece que a Maria Cecília foi muito feliz em nos trazer isso da relação com o outro, e aproveitando só para comentar, porque em algum momento do livro, a Maria Cecília também fala da questão das identificações, eu diria identificações secundárias, né, que fazem parte da transmissão intergeracional, em que o sujeito tem condições de poder ir para uma figura parental. Eu estou dizendo em termos muito simples, que é o meu jeito de falar, vai em direção à mente da figura parental, recolhe alguma característica e traz para dentro de si, enriquecendo a sua subjetividade, né? Isso está no território da intergeracionalidade, das identificações secundárias, o que não acontece nas identificações mórbidas ou alienantes ou radioativas, em que um sujeito ele invade a mente do outro. Então, as flechas me parece que são diferentes, né? Invade e
o nascedouro disso, poderíamos dizer, como a Maria Cecília também descreveu no caso do bebê da Maria Clara, né? O nascedouro está na relação parental com o bebê, em que o bebê ele não é acolhido em suas ansiedades primitivas naturais do ser humano, né? É o contrário, é o bebê quem carrega as ansiedades parentais, né? Então, isso fala de uma inversão da linha geracional, do meu ponto de vista. Bem, eu estava falando eu não quero me estender muito, porque eu também gostaria de fazer um bate-papo tanto com o João como com a Maria Cecília e com os colegas presentes, deixar espaço para isso. Citando rapidamente os conceitos de cripta e de fantasmas, que são muito importantes na clínica, que estão citados pela Maria Cecília, Nicolas Abram e Maria Torok, que são os precursores, eles não usaram esse termo. Aliás, o termo transgeracionalidade começou a ser usado muito perto dos anos 2000, não é, Maria Cecília? Antes disso, Nicolas Abram e Maria Torok falavam em várias formas de identificação, em cripta, em fantasma, relacionando com a questão traumática, da qual eu falei, que, no meu entender, é o centro de como nasce numa família uma transmissão transgeracional, e a gente vê uma ponta numa família, num paciente, a gente vê os fantasmas disso, né? São traumas pessoais, sociais, segredos, portanto, vergonhas, etc., que na minha experiência clínica, todas as famílias têm em maior ou menor intensidade, né? Não há família sem os seus pequenos segredos, traumas, vergonhas, lutos mal elaborados e por aí vamos. A não elaboração desta situação é a que nos leva a encontrar esses fenômenos. E eu queria finalizar trazendo uma questão que eu até tinha separado mais alguns trechos aqui, mas eu acho que eu estou bem de tempo, né, Ana Maria? Só para finalizar. Fica tranquila, Ana Rosa, você tem tempo. Tá bom. Pode terminar o que você tinha para falar. Mas eu acho que, em linhas gerais, eu queria era pensar alguns aspectos nos quais a Maria Cecília foi muito feliz e clara, como disse o João, e nos trouxe conceitos super importantes. Eu queria tocar no ponto, ali na página 171, vamos ver. Eu vou ler um trechinho, vou até trocar de óculos, porque esta hora o multifocal já não ajuda. Então, lá embaixo, na 171, ela diz assim: os fenômenos transgeracionais acrescentam uma nova dimensão ao campo analítico, dilatam, dão altura e espessura, o que, no fundo, se constitui em sucessão do tempo. Não de um tempo em outro lugar, mas de um tempo presente no sétimo. Trata-se, assim, de um novo cenário, não apenas do mundo interno e da relação, mas de cenas das histórias e de suas comunicações com personagens de diferentes dimensões temporais, que necessitam entrar em cena por conta própria de qualquer maneira, compondo um novo campo transferencial. Nessa dimensão, o analista transita por essa arqueologia transgeracional que espera ser acolhida e interpretada no campo transferencial analítico para ganhar história e poder ser sonhada. Eu queria te felicitar, esse parágrafo é um dos tantos parágrafos especialmente bonitos e bem escritos. E eu queria
assim, finalizar trazendo que me parece que a gente, como psicanalistas, nós temos um lugar privilegiado para trabalhar na prevenção da saúde mental e poder detectar alguns potenciais de transmissão transgeracional, né? Quando a gente vê o cenário se armando. No campo transferencial, que a Feinberg ela diz que sempre a transferência a contra-transferência, perdão, vem primeiro do que a transferência, com a nossa surpresa junto com o paciente de algo que estava segredado, cindido, né? No nosso paciente, nas famílias, quando de repente se gera um campo transferencial nos atendimentos de família, né? Possível de que se abra aquela cripta que estava guardada a 7 chaves por um integrante da família ou por vários, e também e pensarmos que tudo isso que é tão pesado para alguém carregar um mandato transgeracional, carregar uma identificação mórbida, que é alienante, que é invasiva, que atrapalha no desenvolvimento da subjetividade, mas que eu sou mais esperançosa no sentido de que é um potencial de uma prisão transgeracional, uma prisão do sujeito, ele está preso, ele é escravo, mas, por um lado, pelo transferencial, e, por outro lado, de pensarmos naquilo, pensando na teoria vincular de Bernstein e Puget, que nós somos constituídos por muitos sóis, por muitos soles, né? Como dizia a Puget, nós somos constituídos pelo social, pelo familiar, pelo presente, pela presença e pela possibilidade de vínculo com o outro, e nos subjetivamos a cada novo encontro. E este novo encontro me parece que é a abertura do nosso, uma das aberturas do nosso trabalho de esperança para um novo ser que se subjetiva permanentemente, né? Então, me parece que é uma possibilidade de sairmos dessa potencial prisão de vida de muitos seres humanos que foram invadidos por identificações mórbidas e mandatos transgeracionais. Então, em linhas gerais, eu queria felicitar a Maria Cecília e ao João pelo prefácio com esses comentários. Muito obrigada. Obrigada, Ana Rosa, pela fala esperançosa e libertária. Cecília, eu imagino que você queira comentar os comentários do João e da Ana Rosa antes da gente abrir para os colegas. Não, mas antes disso, eu já vou avisar que, se vocês puderem, quem quiser falar, levantar a mãozinha amarela, é melhor, que me permite organizar de uma forma... Obrigada, Sérgio. Diga, Cecília. Não, eu queria agradecer muito a Ana Rosa, porque a Ana Rosa também é uma interlocutora com quem eu pude dialogar nesses anos, né? A Ana Rosa dá muitos cursos sobre a transgeracionalidade. Você me cita num texto teu, mas você cita um trabalho que está na revista da SPPA, que chama, acho que é Identificações Mórbidas, eu não me lembro mais, que eu conto a história da Lia, né, que é uma paciente de análise clássica e tal. Mas, e também quero agradecer o João, porque o João não falou aqui, mas esse prefácio também nasceu da arguição que ele fez no meu doutorado, e que, quando ele começou a falar, eu fiquei morrendo de medo, mas ele foi muito generoso, porque a primeira frase que ele falou foi: eu aprovo, desde já esse trabalho está aprovado. Não foi assim, João? Uma fala assim que você fez? E aí ele falou em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, e aí eu fui relaxando um pouco. E o João era o professor convidado. Fala, João, pode falar, João.
Não, estou achando engraçado o que você está falando. Eu Não, nem me João, lembro, para falar a verdade, eu adoro o seu livro, mas eu nem lembrava que eu tinha feito parte da sua, da sua banca de doutorado. Você está me lembrando agora, tá eu estou lembrando? lembrando, estou Porque o lembrando. João, como era da E essa, USP, ele e era essa professor convidado, né? Minha tese era da PUC, da então ele PUC. era professor convidado. Então ele foi o primeiro a me arguir. E por mais que a gente seja a dona das ideias, a gente escreveu o trabalho, a gente já passou pela qualificação, é sempre um frio na barriga enorme a gente passar por essa arguição de não sei quantas mil horas que parece que não acaba nunca. Então, o João foi ao mesmo tempo assim o que eu estava mais temerosa, porque ele não tinha feito parte da qualificação, mas ele também foi o que mais generoso foi, que logo de cara me aprovou, e daí ele foi falando um pouco como está no prefácio, em primeiro lugar, em segundo lugar, e eu adoro isso, porque esse jeito que ele falou me ajuda a organizar quando eu vou arguir alguém também, porque eu acho que é um jeito que a gente organiza o pensamento no que o trabalho chama a atenção. Então, bom, muito obrigada para vocês dois, eu quero ouvir todo mundo que está aqui. Obrigada da presença de todos vocês. E eu já falei obrigada para muita gente, mas tem gente que chegou depois, que eu estou vendo as carinhas aqui. Muito bom ver vocês. Eu vou passar a palavra para o Sérgio Nick. Obrigado, Ana. É um prazer enorme estar aqui. Eu estou bastante emocionado. Maria Cecília e eu temos uma história juntos de muito tempo de candidatos, né? Do tempo da ABC, ela me sucedeu na ABC e pôde manter a ABC viva, né? Mas o que mais me emociona, né, é perceber que foi a partir desses contatos, né, primeiro com um livro sobre a parentalidade, né, que tem uma entrevista genial com Leboviti, como você citou no começo da sua fala, Maria Cecília. Mas depois eu tive contato com o seu livro, eu li o seu livro naqueles idos, 2003, 2004, uma coisa assim, e tenho a impressão, né, que a gente está falando hoje de uma escola, né, uma escola que é bastante brasileira, no sentido dessa intersemeadura, dessa possibilidade de um escutar o outro e se nutrir de várias fontes, né? Eu depois fui me nutrir de outros autores, né? Como a Vadel, né? Como o Palavras para Nascer, me foge o nome agora, mas, enfim, da Seger, né? Livros que foram compondo, eu acho, né, uma possibilidade de nós, enquanto analistas de crianças, conhecermos, né, toda essa importante influência, não só da parentalidade, mas também de todas as questões ligadas à transgeracionalidade, né, que infectam a clínica e que eu me sinto assim um tributário desse livro, no sentido de que minha clínica é muito nutrida por esses conceitos, por essas possibilidades todas que tanto o seu livro, e eu chamaria também a Ana Rosa, eu li o livro dela também, discuti várias vezes com ela assuntos desse tipo, né? Onde eu considero um avanço em termos de clínica psicanalítica, né, que vem a partir de autores nossos, né, que vão podendo falar de temas tão densos, tão complicados, né, como esses, né. A única coisa que eu senti falta, né, que eu acho que talvez a gente pudesse pensar também, né, é sobre, primeiro, a questão da identificação adesiva, que também é bastante presente nessa clínica, né, e fruto, muitas vezes, de questões transgeracionais importantes, né, e o que a Ana Rosa deu só uma pincelada, né, da questão da teoria vincular, né, que eu acho que também é tributária de todos esses estudos, né, e que nós estamos hoje cada vez mais imbuídos de conhecer, estudar e aplicar isso na nossa prática clínica. Então, eu queria falar desse prazer de estar aqui, de saber dessa segunda edição. Eu vou guardar a minha, que tem uma dedicatória, né,
e já vi que a segunda não é diferente da primeira, mas muito feliz que você esteja republicando numa segunda edição o teu livro. Parabéns. Obrigado. Obrigada, Sérgio. Obrigada. Obrigada, Sérgio. Cecília, você quer comentar alguma coisa ou passo antes para a Alícia? Pode passar para a Alice. Alícia? Boa noite a todos. É uma alegria enorme estar aqui com Cecília. Eu elogio a capacidade de trabalho e a paixão que ela tem pela psicanálise, né? A quantidade de frentes que ela abarca, trabalhando muito perto dela, a gente às vezes tem que dizer, para, Maria Cecília, para, porque nós não conseguimos te seguir, né? Então, eu acho que é uma preciosidade para a nossa sociedade, um orgulho, né? A repercussão internacional que tem no trabalho dela, né? A capacidade que ela tem de empreender frentes, né? Seja com os refugiados, seja com os bebês, seja com França, seja em nosso grupo Prisma. Mas eu queria aproveitar esta oportunidade para levantar uma questão, já que durante tanto tempo a gente tem se debatido sobre a formação analítica, os problemas da análise, a frequência da análise didático, etc., etc. Que quando a Cecília coloca este capítulo, né, eu acho de que nos convida a pensar neste momento, né, e neste momento do mundo, não só de São Paulo, em que para o analista chegar a se apropriar de si próprio e poder ser aquilo que é, como diz Bion, né, precisa passar muita água embaixo da ponte, né? E, inclusive, nesta questão também que tão generosamente traz Ana Rosa, que eu aproveito para cumprimentar, de que nós somos constituídos, não é, por vários tijolos, como diria Puget, e que sempre novas inscrições são possíveis. A importância que tem o ambiente institucional, além da cultura, né? Então, a encruzilhada está em como vir a ser aquilo que se é e poder vir a ter uma voz própria e sair de los conluvios, muitas vezes marcados por ideologias políticas, né? Transferência mediante. Então, me parece que nós temos que mais uma vez enfatizar a importância da análise didática, de uma análise didática de alta frequência para o analista, aprofundada, para poder chegar lá e que o analista não seja um seguidor ingênuo ou alienado, né? Então, me parece que neste sentido, a questão das identificações mórbidas que coartam a criatividade e abortam a possibilidade de ser, é algo que nós também podemos aplicar às instituições psicanalíticas, né? Então, oportunamente, eu queria escutar um pouco mais a Maria Cecília, já que durante tanto tempo a gente tem se defrontado, e me parece que eu, voltando a ler alguns capítulos também do livro anterior, nós temos identificações mórbidas, não só na história de todo ser humano, sino, lamentavelmente, também nas instituições. Muito obrigada. Então, Alice, esse tema da formação é muito caro para nós, né? É um tema importante de pensar e de pensar também como que a gente forma as novas gerações de analistas com possibilidade de não ficarem aprisionados, né? Uhum.
eu tenho pensado muito, né, nessa ideia de aspectos que às vezes ficam forcluídos da mente e que impedem o sujeito de existir, de se desenvolver. E a possibilidade de ser capaz de pensar, como propõe o Bion, demanda que a gente possa ter menos criptas, né, Ana Rosa, ter menos coisas encriptadas, né, para a gente poder avançar, porque senão nossa capacidade de pensar e refletir sobre temas novos que vão surgindo nos nossos tempos contemporâneos, a gente fica também forcluído, né? Teve um congresso brasileiro que foi em Campo Grande, a Kátia Codorniz está aqui, pode ajudar, que veio um filósofo falar sobre contemporaneidade. Eu sempre fico pensando o que é como ser contemporânea, né? Como ser capaz de pensar nas coisas de hoje e também nas nossas instituições, né? nos nossos regulamentos, nas nossas propostas, de um jeito contemporâneo, sem ficar pensando no meu tempo era assim, mas eu acredito, mas tentar pensar a partir do que a gente vive hoje, né, no aqui e agora. Então, acho que todas essas questões são muito desafiantes e valem para a instituição também, né? Valem para os vínculos que são passados de um analista para o outro, de uma filiação para outra, em várias camadas também da formação do analista. Fala, Thaís, você tirou a mãozinha? Sim, a Thaís se inscreveu. Na verdade, a mãozinha foi sem querer, mas já que ela apareceu... Então, primeiro, estou muito contente de estar aqui, podendo te comemorar, Cissa. Acho que esse é um tema que você traz, que amplia mesmo, não é? Que faz a gente ter que, em determinados casos, olhar sob um novo vértice, né? E como eu não li ainda o teu livro, e eu não lembro, mas eu acho que não. Então, o que a reunião está me propiciando é uma grande curiosidade, então já valeu. Então, pretendo aproveitar agora julho, que está mais sossegado, e aí eu te dou um retorno. Mas parabéns, tá bom? Obrigada, Thaís. Agora nós temos a Marta. Bem, primeiro eu tenho um recadinho da Carmen, que já falou com a Cecília, mas ela gostaria muito de estar presente, está viajando nesse momento, né? Mas gostaria muito de estar presente pelo tanto que ela gosta de você sabe disso, e do valor que ela dá ao seu trabalho, né? E eu queria parabenizar, né, a escolha dos dois comentadores que você fez, Cecília, né? Tanto a Ana quanto o João, né? Porque realmente mobilizou, pelo menos em mim, um desejo muito grande de conhecer o trabalho, né? De comprar o livro rapidamente, não é, para poder ler o livro, deu vontade, assim, deu, né? Eles conseguiram transmitir, né, a riqueza das suas ideias, né, daquilo que você está trazendo no livro, né? E eu penso que você toca num tema, como a Thaís falou e os outros colegas falaram, né? Um tema que é muito rico para nós todos, ele é trazido de várias formas por vários autores, tanto Freud quanto Klein, mas eu penso que você traz, pelo que eu escutei, né? Você traz de um outro lugar e que, conforme foi sendo dito, foi fazendo sentido para mim, não é? Quando vai parecendo assim na mente da gente, os pacientes, sabe? Aquela coisa, né? Que a gente fala, nossa, que delícia, né? Ver isso mais organizado, né? Então, queria agradecer muito, né? Quando fala, né,
dessas relações, onde você está trazendo, né, do trem transgeracional, achei muito bonito, não é, como transformar em sentimento, não é? Então, eu achei essa escuta muito sensível, né? E o grande desafio que nós temos, não é, no trabalho analítico, né? E eu também fiquei muito feliz com a colocação da Alicia, não é, que pôde você trazer o quanto você é envolvida na questão da formação do analista, não é? Quando eu entrei na sociedade, você estava na tal, que hoje é a AMF, né? Você era presidente na época, e para mim foi uma experiência maravilhosa trabalharmos juntas, não é? Eu estava muito muito encantada, né, com o trabalho que as pessoas já estavam fazendo, né, e foi um aprendizado muito grande, né? E esses dias eu a encontrei num almoço e foi uma delícia ver o teu amor pela psicanálise, o teu amor pelos bebês, como você disse, Marta, eu tenho um amor pelos bebês, né? E o que você transmite, né? E também, né, o quanto nossa sociedade deve, né, a você por todo o investimento que você faz nessas várias direções que foi colocado aqui, não é? Para nos ajudar a formar melhores analistas e, mais do que isso, né, a termos melhores pessoas na nossa instituição. Então, eu sou muito agradecida e muito curiosa, como disse a Thais, para escutar, né, você através do seu livro. Tá? Muito obrigada, querida. Obrigada, Marta. Obrigada por tudo. Sim. Cecília, eu vou fazer menção a umas pessoas que escreveram no chat. A Larissa Albertino comenta o comentário da Alicia, diz que é maravilhoso. Larissa não quer falar, Larissa? Oi, Ana. Obrigada pela menção. Na verdade, eu estou um pouco desarrumada, por isso que eu não liguei a câmera. Se eu puder falar daqui a pouco, que aí eu me ajeito, né, e dou uma falada. Tá bom. Obrigada. Obrigada a você. Depois tem a Leda Belkis Pessotto, que também fez uma observação, queria convidar a Leda a falar. Oi, Ana. Está me Oi. ouvindo? Boa noite. Boa Eu também noite. estou com a câmera fechada aqui, fazendo uma compressa aqui, que eu estou com uma bursite aqui complicada. Mas, olha, linda reunião, minha gratidão, porque mais do que, eu até pus na mensagem a divulgação de um livro, eu acho que a Cecília organizou de uma forma que cada participante estimulou que a gente aprofundasse o estudo sobre essas questões, né? Que já tem um tempo vêm sendo desenvolvidas, mas que ainda são desconhecidas, em parte, por muitas pessoas, muitos colegas nossos, né? Então, eu achei assim um primor. Eu sou muito grata de ter a oportunidade de estar compartilhando esse momento com vocês. Muito obrigada e meus parabéns. Obrigada, Leda. Tem outras pessoas que escreveram. Cristina Cortese não quer falar nada? A Lírio se inscreveu. Cecília, querida, um grande beijo para você e parabéns pelo livro. Parabéns a todos pela noite. Boa noite a todos. Eu falo de Recife, onde Cecília esteve há mais tempo do que a gente gostaria de se lembrar. Bom, mas eu queria, embora eu nunca tenha trabalhado com crianças, não foi uma área que me encantou, a teoria sim. E me encanta muito quando eu vejo a ousadia de se tentar uma inovação teórica, uma modificação, o lançamento de uma nova ideia ou a transformação de uma outra ideia, desde que isso seja feito
como é nesse caso, e apontou claramente o João, com a transparência de quem dá a cara a tapa, de quem se torna responsável pela ideia que veio a público apresentar. Porque isso não só permite a crítica, mas faz com que a Cecília seja mostre, informe a nós todos que isso que ela trouxe é produto de uma reflexão criteriosa e profunda. Do contrário, ela teria medo de apresentar dessa forma. Nós precisamos que a teoria, que a psicanálise se modernize, mas nós precisamos que ela não perca sua natureza essencial. Horkheim dizia que toda teoria tem uma relação com o fenômeno meramente aproximativa. Nenhuma teoria será nunca, jamais, idêntica ao fenômeno. Mas, no entanto, qualquer mudança que seja feita, segundo ele, no campo da teoria, deve obedecer à ordem do fenômeno, à ordem de uma nova observação, que é o caso que nós vemos no livro de Cecília. Por isso, eu queria, minha querida, te parabenizar pela inteligência e pela coragem. Tá? Obrigada, como Lírio. nós nos conhecemos quando você estava na ABC, eu posso dizer que essa garotada está me dando muito orgulho. Foi verdade. Você resenhou um livro também meu, acho. Lá, aí por aí. Então, é verdade. Foi. Então, muito obrigada. Super gostoso a gente ter... Essa é uma coisa legal do Zoom, né? A gente poder lançar um livro no Brasil inteiro ao mesmo tempo, na mesma hora, no mesmo dia. Isso é muito legal poder estar com vocês. Muito obrigada. E é desafiador mesmo, né, Alírio, a gente sustentar as ideias. Claro. Uhum. Claro. Sim. Obrigada, Lírio. Cristina, eu tinha te chamado, agora a palavra é sua. Então, Cecília, eu tomei contato com o seu livro quando eu estava fazendo mestrado sobre o ressentimento feminino e da herança psíquica, como as filhas vão se identificando com o ressentimento das mães. E foi muito oportuno para mim, na época, ter tomado conhecimento com o seu trabalho. Mas, ouvindo todo mundo aqui hoje, eu acho que eu vou ler com outros olhos hoje. Eu também estou muito curiosa para reler e poder depois trocar algumas ideias com você, né? Principalmente sobre os lutos patológicos, né? Que são vamos dizer, mal digeridos e permanecem como heranças mórbidas também. Mas parabéns, viu? Foi muito bom, né? Um presente que você nos dá. Obrigada, Cris. Muito obrigada. Vamos escutar a Patrícia. Depois, nós temos até 10h30, o pessoal que está no chat, que a Marlene, umas outras pessoas que eu vou citar, estão convidadas a falar. Diga, Patrícia. Boa noite. Eu fiquei pensando que a Cecília faz com que a gente sempre queira aprender mais, saber mais. Né? Ela, como a Alicia falou, ela sempre nos leva para uma inquietação, uma busca, né? Ela sempre está nos motivando. E eu, mais ou menos, acho que há 1 mês e meio, ela lançou, acho que foi a segunda, né, edição, Cecília, do Sexualidade na Infância, e eu pude estar lá com ela para dar um abraço, né? E logo ela falou, mas vai ter um outro, né, para a gente poder debater, né, e que iam ter duas pessoas que iam comentar. Então, eu fiquei muito curiosa também em estar nessa noite. E eu acho que o que a Cecília desperta na gente é essa curiosidade, né? De querer ler o livro, de poder ler o livro e pensar em algum paciente que a gente tem e poder falar, nossa, isso encaixa, isso tem muito a ver com o que a gente vê na nossa clínica do todo dia, né? E hoje eu estava assistindo uma aula do Davi Cohen, no Congresso Internacional de Bebê, e ele foi uma aula belíssima, e na hora eu lembro da Cecília. Aí eu mandei vários slides para ela, eu falei, nossa, mas hoje é a apresentação do livro, ela nem está com cabeça para ver isso. E ela escreveu assim, uau, estou curiosa. Eu falei, nossa, ela está sempre curiosa também, e isso acaba refletindo na gente. Então, eu queria agradecer de poder estar convivendo tão próxima com a Cecília e de ter esses espaços para a gente fazer trocas. Obrigada, querida.
Obrigada, Patrícia. A gente tem trabalhado bastante mesmo. Será que a Larissa não quer falar? A Larissa abriu a câmera. Muito obrigada. Bem, eu sou Larissa, eu estou em formação aqui na Brasileira do Rio e eu faço parte da primeira turma do programa de ações afirmativas daqui. E quando eu vi a divulgação do seu evento, Cecília, né, na verdade, enfim, eu fiquei muito interessada porque essa é uma questão que tem me ocupado bastante, assim, tem me feito pensar e interessar sobre essa questão da herança psicanalítica da herança psíquica dentro das instituições psicanalíticas, assim. E eu vi que você é uma pessoa muito ocupada da formação, dos processos que me envolvem, me deixou muito satisfeita, porque acho que essa é uma ferramenta essencial para a gente pensar o momento em que a gente está vivendo agora, assim, como que grupos que ficaram marginalizados e de fora dos espaços psicanalíticos por muito tempo vão acessar esse espaço agora, assim. Quais são os desafios? Como alguém nessa posição, posso dizer para vocês que são muitos, embora exista uma mobilização muito grande por parte de certas pessoas em alguma sociedade, de poder estudar, de poder construir conhecimento e referencial a esse respeito, de racismo, de preconceito, enfim, de várias coisas nesse sentido. Existe também, acho que posições muito conservadoras e ações inconscientes, né, que vão ferindo a gente também. Então, acho que é um momento muito delicado, e quando a Alicia fez o comentário dela, eu fiquei vibrando, mandei no chat, porque acho que é isso, sim. Tem uma importância muito grande pensarmos nas heranças específicas dentro da clínica, é claro, mas acho que é também uma ferramenta para a gente pensar as instituições psicanalíticas e a formação do psicanalista. Agora, assim, como que a gente vai poder se responsabilizar por coisas, pensar, revisitar coisas que nunca foram pensadas, que nunca foram ouvidas, e que, entretanto, sempre estiveram com a gente. Se não havia negros nos espaços de formação de psicanálise, não era todo, não é porque eles não gostavam de psicanálise, que eles não queriam chegar lá. Existe me parece, né? Existe uma estrutura, um certo jeito de arranjar as coisas que possibilitou isso. E até então, né, até muito recentemente, a gente nunca fez questão disso. Então, questão realmente, nos vários sentidos, né? Mas, enfim, acho que fiquei muito feliz de estar nesse evento e estou muito animada para ler essa texto e continuar pensando em todos. Muito obrigada. Obrigada, Larissa. Obrigada. Agora vamos escutar a Marina. Boa noite a todos. Cecília, queria te cumprimentar mais uma vez, né? Faço parte do seu fã-clube, né, de admiração. Desde há muitos anos, somos muito amigas e muito companheiras do tempo do doutorado, e onde nós duas trocávamos muitas ideias a respeito da herança psíquica e a sua proximidade com as questões de perturbações alimentares, né, Cecília? E quando a Ana Rosa estava falando da cripta e das heranças, né, traumáticas que invadem a mente de uma criança ou enfim, de um ser dessa família que projeta massivamente, né, em cima de alguma das pessoas, alguns dos familiares, em geral as crianças, né, que absorvem porosamente esse material bruto, era exatamente nesse aspecto que eu trocava com a Cecília, né? Porque o mundo mental, especialmente na anorexia, na bulimia, que era o que a gente conversava na época, né, dos anos 2000, né, são mentes lotadas, né? E as meninas falavam claramente, lotadas de sentimentos ou de emoções ou de conteúdos que não lhe pertenciam. E isso impossibilitava a entrada de novos afetos, né?
representados pelas questões da comida, do alimento e tal, né? Então, eu acho que desde esse tempo em que a gente ficava juntas pensando essas questões mais profundas, essa visão da psicanálise que tanto contribui para as patologias mais graves que a gente estava se defrontando na época, eu acho que o valor do seu trabalho, Cecília, é muito grande, até porque a gente vê na sua pessoa que o seu impulso para o conhecimento, como já foi falado, o seu impulso epistemofílico, né? Diria Melanie Klein, parece que não tem fim, né? Você está sempre abrindo novas frentes e você entra pelas frentes, né? Você não se contenta só em citar as frentes que você poderia entrar, você realmente entra. Por isso que eu acho que você se estende por tantas frentes diferentes e contribui dessa maneira, né? Com o sofrimento dos pacientes, no final das contas, porque eu acho que na questão da herança psíquica, eu queria salientar o sofrimento que a pessoa carrega, né, por fazer repetições dessas situações traumáticas, congelando o tempo, né, num presente que fica temporal. Quer dizer, a dificuldade da projeção para o futuro é muito grande. Então, a pessoa que carrega, como disse a Ana Rosa, né, todo esse peso dos conteúdos, das identificações alienantes, fica completamente aprisionado dentro desse presente, né? Você lembra, eu acho que você foi da banca da Verônica Weinstein, ela estudou Sim. muito essa questão, né? Da anorexia, bulimia e das heranças, né? E a gente viu muito com ela o conceito da telescopagem, da Feinberg, que fala justamente desse sofrimento pela repetição traumática, né? Então, você está de parabéns, né, Cecília? A gente podia falar aqui de N frentes, né, das milhões de frentes que você entra, mas hoje a questão da herança realmente é fundamental para a gente pensar a clínica, né? Obrigada, Marina. Realmente, eu acho que a gente tem muitos caminhos próximos e também de vanguarda, porque o teu trabalho também do doutorado na época era muito pouco falado, muito pouco discutido na clínica psicanalítica, né? Agora, quando a Larissa estava falando, eu me lembrei, Larissa, que há 20 anos atrás, mais ou menos, eu apresentei esse trabalho que está na FPPA e eu não tinha quem convidar da sociedade para comentar meu trabalho. Eu convidei a Edna Villette. A Edna Villette veio do Rio para falar sobre esse trabalho, porque a gente não tinha interlocutor para falar de coisas transgeracionais. Então, eu acho que muitas coisas mudaram e é uma alegria para mim poder estar com todos vocês conversando sobre um tema que hoje é muito mais digerível para todos, né? Muito mais próximo, é muito mais familiar na clínica, mesmo que alguns de vocês não tenham se detido sobre esse tema, ele não soa como tão estranho, né? Como tão extraterrestre. Então, para mim é uma coisa que é uma alegria muito grande poder ver e poder conversar com tanta gente aqui sobre esse tema. Mas diga, João, você deve lembrar dessa reunião, né? Sim. Então, eu estava para falar isso, não estava esperando a oportunidade de entrar para falar e lembrar do nosso tempo, nossos anos de supervisão com a Edna Villette, né? Nós dois fizemos juntos, né? Durante bastante tempo, a maior parte das vezes aqui em São Paulo, algumas vezes no Rio, né? Até ela não poder mais. Ela ficou doente, enfim, não pudemos mais. Foi um período importantíssimo na nossa formação, na minha foi importante, na sua. E o que eu queria lembrar é que a clínica que aparece neste livro, né, e que aparecia na supervisão com a Edna, né, a Edna insistia muito nesse caráter, porque a gente trabalhava com questões trágicas, dramáticas, muito fortes, muito difíceis, mas sempre de uma maneira lúdica. Porque o que que a gente aprendia com ela, e eu me beneficiei particularmente bastante, eu sei que você também, de trabalhar na transferência, não interpretando conteúdos, mas lidando com o continente, né? Desses pacientes difíceis, né? Com temáticas muito difíceis, né? Então, a gente vê aqui no livro, no seu livro aqui, no caso, como eu falei, quando eu
fiz a apresentação inicial, que eu adoro esse seu caso da Maria Clara, desde o começo, né? Eu fiquei encantado com o jeito como você lidou com ela e com a família, sobretudo, né? Que fica muito clara essa criatividade do trabalho, né? Que possibilitou, como você diz, um espaço potencial para que a família inaugurasse uma história própria. Em função da relação extremamente indiscriminada e fusional dessa família, sugerimos que continuassem um atendimento psicoterápico da relação pais-bebê, um divã familiar, até que eles possam se constituir como pessoas discriminadas e separadas entre si, para então serem atendidos individualmente. Não é? E você continua dizendo, né? Quando a Maria Clara estava com 3 anos e meio, a família telefonou dando notícias, e Maria Clara estava iniciando a escola, e desde o término do trabalho, seus pais têm podido dormir abraçadinhos, porque era impossível, na medida em que a Maria Clara atravessava com o choro e a agitação toda noturna, né? Mas, logo no começo, você faz alusão a uma escultura do Salvador Dalí, que, ao invés de eu ficar comentando, se você puder comentar essa evocação, porque aí é um outro aspecto da sua clínica, né? É uma clínica criativa, lúdica e evocativa, para usar a expressão do Christopher Bolas, né? Ele chama a psicanálise, tal como ele propõe, como uma psicanálise evocativa, né? E que esse momento em que você faz alusão à escultura do Dalí, né? Que é Le Cabinet Anthropomorphique, né? Que é essa figura humana cheia de gavetas, né? Você faz uma interpretação super interessante. Você não quer comentar um pouco? Passo a palavra para você, você discorre e fala muito disso. Mas foi muito legal a gente lembrar da Edna. Aqui é uma das pessoas assim da minha história na psicanálise, de quem eu tenho muitas saudades, viu? Aquele período que nós fizemos supervisão foi muito importante, né? Uma figura incrível. Oi? Ela era muito querida. Muito era querida. Uma pessoa muito acessível e muito disponível para caminhar por essas questões que, às vezes, sempre a partir da clínica, eu acho que sempre que a gente constrói um pensamento a partir da clínica, ele ganha muito mais força, né? Sim. Então, eu vou confessar para vocês como que essa figura surgiu. Eu tive um paciente também em análise 4 vezes por semana, anos. E eu não sei bem como ele soube que eu estava estudando a herança psíquica, não sei como que ele soube que o meu doutorado era sobre esse tema. E ele falou para mim dessa escultura. E eu fui visitar a casa do Dalí, perto de Barcelona, e eu vi a escultura. E são várias esculturas que ele faz com essas gavetas, né? Não é só essa que eu coloquei aqui. E ele diz, lá embaixo da escultura, ele diz isso: a única diferença entre a Grécia imortal e a época contemporânea era Freud, que descobriu que o corpo humano, que antigamente era puramente neoplatônico na época dos gregos, era repleto de gavetas secretas que só a psicanálise seria capaz de abrir. Então, a gaveta pode, assim, abrir-se para deixar sair os odores fétidos de uma culinária dramática, a guerra tratada de toda a crueldade humana e pode ser comparada aos conflitos emocionais vividos pelo ser humano. Então, foi um presente que ele me proporcionou de ir atrás, de conhecer mais profundamente. Quando eu fui à casa do Dalí também fiquei muito impressionada. E acho que é isso, né? Agora, recentemente, uma paciente falou assim, eu falei, mas você está tão quieta, o que se passa? Ela falou, acho que é porque vai chegar suas férias. Eu falei para ela, então você não quer abrir nenhuma gavetinha para não ficar, né, deixar em aberto até eu voltar. Então, essa imagem das gavetas é muito útil também como metáfora, né, de todos os aspectos emocionais, né? Sim. E é bom quando a gente acha uma arte para ajudar a gente, né, João? Você que é tão envolvido. Sem dúvida, né? Sem dúvida. É fundamental. Ô, João, a Alicia está perguntando se você pode mandar seu comentário. Posso, Seu comentário. Ela falou basicamente... lindo comentário.
Obrigado, Alicia. Mas olha, posso mandar sim para você, está no meu computador, eu posso encaminhar, mas o prefácio que eu escrevi para o livro, que está publicado no livro, é basicamente o comentário. Eu expandi uma coisinha ou outra, mas eu posso mandar para você, Alicia, sem dúvida. Eu mando para você por e-mail. Também quero. Bom, Muito nós bom. temos mais tempo. Quem mais gostaria de falar? No chat, Cecília, muita gente se manifestou. A Vânia, a Josimar, a Marlene, a Elga, a Elza Sucemil, a Annelise, Silvana. Ana Clara. Ana Clara, isso mesmo. Muito bom, muita gente querida está aqui. Muito bom. A Célia. Fala, Célia. Uma reunião bastante estimulante. Eu também estou muito curiosa para ler o livro, tema importantíssimo. Eu fiquei com pena de ter só podido entrar um pouco depois, então não vi os comentários. Inclusive, gostaria que o João e a Ana pudessem mandar os comentários. Mas eu sou uma admiradora sua, acho que repito tudo que a Alicia falou. Te vejo aí sempre instigada vai a fundo nas situações, como você contou agora dessa escultura do Dalí. Você não ficou contente só de saber alguma coisa, você foi lá, foi na casa do Dalí, investigou. Eu acho que é uma maneira sua, não é, em relação ao que você se envolve na sociedade, com temas teóricos. Enfim, para te contar que eu sou uma admiradora sua fervorosa, e continua nos dando presentes como esse, e já estou pedindo o livro aqui, que eu fiquei bem curiosa para ler. Um beijo grande. Bom, esse eu tenho que agradecer especialmente ao João e à Ana, que despertaram bravamente essa curiosidade epistemofílica, que, aliás, é o que nos move, né? A gente ter esse impulso investigativo, como diz a Iselinda, e essa curiosidade é uma coisa muito, muito boa. Muito boa. Obrigada. É estar vivo, né? Verdade. Agora temos a Joyce Calça. Oi, boa noite, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui, estar com a Cecília. Prazer estar revendo a Ana Rosa. O assunto que vocês trazem é um assunto que me interessa muito. Então, quero te parabenizar mais uma vez, Cecília. E acontece que, olha, há muito tempo atrás, você me deu de presente, quando eu passei para a formação de crianças e adolescentes, eu terminei, naquela data você me deu esse livro de presente, que eu li muito, gostei, é um assunto que me interessa muito, tá? Então, só para dar esse depoimento aqui. Um beijo, Ana, um beijo, Cecília. Obrigada. Agora nós temos a Rosa, a Vritir. Como é que se pronuncia, Rosa? Boa noite a todos. Rosa Vritir, Ana. Eu queria só fazer um comentário. Eu não li o livro, mas fiquei muito curiosa. Eu entrei aqui nessa roda. Primeiro que eu estou encantada de encontrar várias amigas, principalmente a Ana, que é minha colega de grupo, né? Queria te dar parabéns, Ana, de novo. A Ana, Mariana Miranda, tu, Maria Cecília, que eu não conheço, mas eu fiquei muito feliz. Eu sou paulista de origem, então estou com orgulho, estou adorando estar nessa mesa já, e estou encantada é pouco, estou muito encantada. Então, para mim é um prazer, eu vou ler o livro com gosto, já estimulou, já estou aqui comprando também, que nem ela, fazendo a mesma coisa. E assim, foi um prazer ter essa noite, ouvir a Ana, ouvir todos vocês, estou encantada mesmo, estou adorando. E o livro deve ser bárbaro, pelo que todos falaram aqui, né? Então, só para dar parabéns, boa noite a todos. Obrigada, Rosa. Obrigada. Agora temos a Cleusa. Né, Cleusa? Isso, boa noite, gente. Super bom estar aqui. E, Maria Cecília, eu achei muito interessante, porque eu estava lendo alguns textos sobre essa área, porque eu tenho um paciente, estou pensando em fazer um trabalho, e eu estava lendo o seu livro, que eu comprei em
2013, né? Sim. E eu achei muito interessante, porque eu falei, ué, mas se ela está lançando esse livro eu estou lendo. Como é que é isso? E aí eu estou adorando, quer dizer, outra vez, já tinha lido, estava todo grifado, uma série de coisas e tudo, então, queria dizer que é um prazer enorme. Eu fiquei tentando entender o que estava acontecendo. Eu falei, mas esse livro eu já tenho, que história é essa, né? Agora que eu estou entendendo que isso, né, que você está relançando esse livro, que é ótimo, porque é realmente um livro que nos enriquece muito. E parabéns, porque você tem contribuído com muita teoria e com muita clínica para a gente, então isso tem sido muito bacana. Então, Obrigada. tem uma coisa, Cleusa, que foi muito legal, que eu agradeço muito à família da Moema Cavalcante, que a Moema, infelizmente, que fez a capa desse livro, infelizmente ela teve um AVC e ficou impossibilitada de trabalhar, mas a família dela me autorizou a eu fazer esse recorte, né, da capa. Não é a própria capa, mas é um recorte, e que eu guardo com muita paixão. Foi o Fábio Herman que me apresentou, que ela fez a capa da Paixão de Formar, e fez essa capa, que eu adoro, que eu acho linda, e que tem esse movimento, né, de passagem de uma coisa para outra, e que me encanta muito. Então, eu acho bom também que uma capa faz menção à outra, porque assim você vê que realmente você já leu o livro, essa é uma segunda edição, né? Isso aí. E eu achei super interessante, porque é um livro que eu já tinha lido, eu estava procurando textos para tentar entender uma paciente, e de repente eu estava lendo este texto seu, esse livro seu, então foi super bom. É muito bom ter encontrado você aqui. Obrigada. Obrigada, Cleusa. Quem mais tem vontade de contribuir, falar alguma coisa? Nós temos ainda tempo. Eu, antes de fechar, vou devolver a palavra para a mesa, para o João, para a Ana Rosa e para a Cecília. Mas, antes disso... Então, sabe que eu estava pensando aqui? Essa reunião está sendo tão fértil, né? A gente começa a fazer uma porção de associações, inclusive, não só clínicas, mas as teóricas. E eu fiquei aqui pensando, para colocar para vocês uma questão assim, que me ocorreu, sobre o conceito de sombra falada da Pierre Lanier, né? Vocês sabem que eu gosto muito da Pierre Lanier, estou sempre citando esse conceito, que eu acho importantíssimo, que são aqueles enunciados muito anteriores ao nascimento da criança, os enunciados da mãe, né, que ela faz sobre o futuro bebê, que ainda não é nascido, né? A Lanier fala, inclusive, nesses enunciados maternos, até antes de engravidar, uma coisa bem anterior temporalmente, né, ao nascimento da criança, mas que, de alguma maneira, são transmitidos para essa criança, né? Quer dizer, coisas maternas não seriam propriamente identificações projetivas, né? Mas esses são enunciados que mostram desejos da mãe a respeito do futuro filho, né? Então, eu estou pensando se isso não entraria também numa questão de herança transgeracional, de uma herança psíquica. O Lebovici fala do bebê imaginário, do bebê fantasmático e do bebê real, né? E esse bebê imaginário que são expectativas, mas mais do nível pré-consciente e consciente, né? Eu não sei, eu não conheço esse conceito da Pierre para falar se essa sombra não vem de aspectos, carregada de aspectos inconscientes. Inconscientes. São aspectos inconscientes e que vão depois fazer parte, né, daquilo, dos desejos maternos colocados sobre a criança. Por isso que eu acho que processa. Mas aí é meio parecido com a Diana Williams, que você ama também, né? Que são os aspectos que a mãe projeta, o bebê se torna receptáculo dessas projeções maternas, né? Maternas de elementos brutos, né? Mas que a Diana Williams fala que o bebê precisa ter uma mente porosa, senão todos os bebês iriam ficar impregnados, né, de uma porção de elementos estranhos, né? Mas o bebê precisa ter essa mente
com essa porosidade para também deixar entrar, né, como uma esponja, essas questões antigas, brutas, arcaicas, primitivas da mãe, né? Enfim, é para a gente ir pensando, mais uma frente. Vamos estudar, Cecília. Vamos sim. Vamos pegar a pieira. E acho que uma coisa interessante que eu vou chamar a atenção de novo é que todos esses artigos de Abraham Torok, da Feinberg, todos esses artigos que eram presentes, o Caes também, eram autores muito pouco traduzidos para nós naquela época, né? Por isso que sei lá, era tão novo. Não é que era novo no Brasil, né? Era novo em português, digamos assim, não que isso já não vem desde os anos 70, né? Mas fala, Ana Rosa. Oi, não, eu já antecipando o final que a Ana Maria estava nos chamando, então, à guisa de ir me despedindo e agradecendo de novo a Cecília, o João, a Ana Maria e a todas aos comentários, para dizer que, tomando esse aspecto, né, de que o que era há 20 anos atrás se falava, se não voltava, se não se falava, enfim, que era novo, pouco traduzido no Brasil, e como a Cecília disse há pouco, e é verdade, mas continua sendo algo misterioso para nós, os psicanalistas, né? A gente ainda tem toda uma série de... As pessoas se surpreendem e colocam a palavra. É um processo misterioso que ocorre entre sujeitos, neste caso, especialmente, entre pais e bebês, né? Eu queria falar sobre essa questão do mistério. Me parece que a Feinberg ajudou muito a nós entendermos o que é essa questão do mistério e o aspecto kleiniano também da identificação projetiva. O Nick falou da identificação adesiva, ele teve que sair, mas a Cecília fala da identificação adesiva no livro, né? Se falou relativamente, algumas pessoas falaram da questão daquilo que está representado ou não representado, né? Aquilo que é transmitido com palavras tem mais chance de que não esteja impregnado de aspectos mal resolvidos das figuras parentais, né? Não elaborados, lutos não elaborados, traumas não elaborados, apesar de que, muitas vezes, as palavras e os segredos, eles são conhecidos do ponto de vista formal. O exemplo que a Feinberg traz, que é um clássico, que é o do caso Mário, que é o das moedas no bolso, enfim, se tiverem oportunidade, como a Cecília falou, que recomenda, eu também, firmemente, palavras existem, se fala do assunto, mas a dissociação entre a representação e o afeto marca que não existe elaboração aí, e, portanto, o risco de uma transmissão invasiva, mórbida, de uma passagem de conteúdos diretos, né, sem elaboração, pesados, arcaicos não, mas pesados, essa chance patológica permanece, né? Então, eu era só trazer à tona essa questão da representação, palavra, afeto, que me parece que tem que ser bem discriminado, né? E, de novo, agradecer
Muito obrigada. Obrigada. Então, Ana, você sabe que uma vez o Eiger veio, nessa época que eu estava finalizando a tese, o Eiger veio a São Paulo. E eu fui lá só para perguntar para ele como que ele via isso nas análises, né, de formação, nas análises. Ele falou, os aspectos transgeracionais às vezes levam anos para aparecer nas análises e às vezes só aparece numa terceira análise. Não é só com o mesmo analista, às vezes precisa de muito tempo para ressignificar. Então, acho muito legal você falar isso, porque é algo muito mais... algo que aparece, mas que não tem uma representação, não está ligado a um sentido. E o analista tem que dar tratos à bola para buscar essas relações, né? Encontrar esses ramos de ligações, e esse artigo das moedas da Feinberg é ótimo, porque ele exemplifica muito bem, é um paciente gravíssimo, né? É um paciente com um quadro psicótico, esquizofrênico, não sei, e que estava carregado por uma história da guerra, né? Do Holocausto, de todo o sofrimento. Exato, exatamente. Nós temos aqui Heloísa Tavares de Lacerda. Heloísa? Oi, Elo. Tudo bem, Cecília? Então, você falou algo... Bom, estou adorando tudo isso, né? E você falou algo agora que eu achei muito importante e eu queria, assim, acrescentar uma coisa, assim, que às vezes só vai aparecer num outro processo de análise, que às vezes é quando o analista vai conseguir ouvir aquilo, vai escutar, dada a gravidade da situação. É importante deixar também isso, né? Porque não é só nas aspas, né? Quando o paciente, em outro momento, pode falar. Às vezes, aquilo que já estava sendo falado não tinha escuta. Sei lá. Uhum. E achei ótimo, Cecília, já comprei o livro. Tá bom. Não tenho a primeira edição. Esse assunto me interessa muito. Sim. Segunda, né? Ana Rosa? Oi, não, só esquentando aqui a discussão, a Cecília trouxe a questão do Eiger, e eu estava lembrando eu lembro desse comentário dele em algum momento, e é bem assim, né? E é a surpresa que é para ambos protagonistas de uma análise o aparecimento de algo transgeracional, né? Surpreende aos dois, o analista não sabe, o paciente não sabe que ele não sabe, que são todos aspectos inconscientes. Eu queria só remarcar isso, e lembrar que a Feinberg ela disse, eu não sei, é uma curiosidade, mas, de um modo geral, no mínimo 4 anos de análise para que apareça algum elemento desta ordem, né? Então, o Eiger falava em várias análises talvez, né? E a Feinberg falava no mínimo 4 anos. Então, é que a gente não espere um processo curto. Então, mas juntando o que a Elo falou com essa ideia que você está trazendo e com o que vocês falaram muito de mim aí da minha curiosidade, eu acho que também a curiosidade do analista é fundamental, porque a Feinberg, o paciente fala 70 e ele tinha que pagar, sei lá, 140, vamos dizer assim, e ele fala, eu não pude te pagar 70, eu não lembro mais o número certo, e ela fica encanada com isso, e é isso que faz com que eles vão saber que os 70 tinha a ver com o dinheiro que vinha da Alemanha, de um irmão que morreu ou não morreu, etc., etc., no Holocausto. Então, eu acho que essa curiosidade, essa verdadeira curiosidade, né? Um interesse por alguma coisa que soa estranho como algo no meio do discurso e que leva a gente a avançar. Então, esse aspecto eu acho muito importante da gente ter vivo em nós, né? Sempre, sempre.
E até juntando com o tema da formação, isso que a Ana Rosa falou das criptas, muito importante a análise do analista para ele ter tempo suficiente, né, para trabalhar as próprias criptas, as próprias heranças do analista, né, de nós todos, né, e com certeza temos, né. Então, esse tempo longo de formação e as análises de alta intensidade, de alta frequência, se justificam muito, né, com esse tema aí em voga. Conversa muito importante, não? Que está surgindo cada vez mais. São 10 e quase 10h25, eu estou pensando que está na hora de encerrar. Então, vou devolver a palavra para o João, para a Ana Rosa e para você, Cecília, e então fechar as inscrições. Tá bom? Bom. João, quer falar alguma coisa? Falo só para fechar. Bom, primeiro agradeço novamente, Cecília, o convite para estar aqui mais uma vez. É sempre um prazer conversar com você. Então, muito bom estar aqui e ouvir todos os colegas, os comentários que enriqueceram muito o campo que você trabalha. Eu estava vendo aqui no seu livro, no final, momentos de conclusão, conclusões em aberto, né, como você chama, né? E você diz assim: a investigação sobre o fenômeno transgeracional não é um modismo nem uma necessidade de que regularmente se deva voltar o olhar para gerações precedentes. Está na página 172, nas conclusões. Pelo contrário, isso se dá por movimentos introjetivos e projetivos entre o mundo interno e o mundo externo, o dentro e o fora, entre o sujeito e o objeto, entre o passado e o presente. Os traços da percepção e a representação reorganizam-se incessantemente, modificando a intemporalidade, a reelaboração das lembranças se tece, animando o presente à luz do passado, ressignificando as experiências anteriores por uma nova ótica. Estou destacando esse parágrafo porque, na verdade, você destaca, e ao longo do livro inteiro a gente percebe isso, que a pesquisa, né, do fenômeno transgeracional demanda do psicanalista um modo de pensar, ou como eu prefiro chamar, uma arte de pensar, entre dois, né? Entre mundo interno, mundo externo, dentro, fora, sujeito e objeto, entre passado e presente, né? Que é uma maneira altamente contemporânea de praticar a psicanálise. Isso dizem muitos autores atuais, né? Eu volto a repetir, o Bolas, que é um autor que eu gosto muito, Thierry Tarese, né? O próprio Ogden, né? Para citar alguns que enfatizam esse modo de pensar que é próprio do psicanalista, né? Que não pensa isto ou aquilo, ou que pensa aqui e depois de um tempo ali. Não, é sempre entre. É entre isto e aquilo, entre o passado e o presente, entre o sujeito e o objeto. Ou seja, nada se separa, está tudo misturado. Por isso que o campo psicanalítico é um campo ambíguo, lacunar, sempre aberto a novas interpretações, novos pensamentos, né? É isso, eu acho que o seu livro é um livro importante nesse sentido, extremamente contemporâneo. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Obrigada, João. Obrigada, João. Ana Rosa? Então, muito rapidamente, para agradecer de novo, e eu vou pegar a carona do João, porque do João e do último comentário da Maria Cecília sobre a curiosidade, que me parece fundamental e que tem a ver com este entre, e tem a ver com a nossa possibilidade, enquanto analistas, de estar numa busca arqueológica, por um lado, que nos leva a pensar nas causas de uma história, mas que também nos permite essa abertura para a surpresa, eu repito, para o entre e para a casualidade que o entre nos permite, né? Que a possibilidade de... Bom, é o que surge entre um e outro. Eu estou muito de acordo
com essa última colocação do João, e me parece que isso se relaciona com aquilo que, da mesma página, um parágrafo antes, eu comentei antes, e que tem a ver com a esperança, e eu adorei a conclusão em aberto, né? É isto que nos move em direção ao futuro enquanto psicanalistas, né? Muito obrigada e parabéns, obrigada a todos e uma boa noite. Bom, Cília, dá um encerramento aí, depois todo mundo abre o microfone e a gente faz uma salva de palmas, tá? Então, olha, eu queria agradecer a Ana, que é uma amiga querida, que super me acompanha e super me estimula. E ela, quando viu que eu ia lançar o livro, ela reservou essa data na agenda dela, que não é pouca, né? Que é difícil abrir uma brecha. Então, agradeço super o teu estímulo e a tua parceria. E eu também queria agradecer a todos vocês, em primeiro lugar a Ana Rosa e em segundo lugar ao João, que são amigos queridos e muito bom estar junto. E queria agradecer a todos vocês, né, que me acompanham. Agora apareceu a Ana Hoffman, querida, também da formação, né, a Kátia, que também foi da ABC, a Joyce, que é minha amiga de muito tempo, a Haddad, sei lá, todas vocês, Dora, que a gente fez tanta coisa juntos, Celina, que chegou mais cedo na minha vida, mas que também está aí. Então, cada um de vocês são super importantes e acho que a gente escreve, é muito legal escrever, eu adoro compartilhar as ideias, mas se não tiverem os leitores, para que servem as ideias, né? Então, é muito bom poder compartilhar com vocês e ver que vocês estão curiosos e vamos poder continuar conversando. Eu tenho um amigo que diz assim que os leitores são melhores lidos do que ao vivo. Ele falou isso uma vez do Green, quando o Green veio para São Paulo e brigou com todo mundo, e muito bravo, né? Mas ele é fascinante. Então, o Green, ele disse isso, né? Quando o Green veio, ele falou: o Green é um autor que é melhor lido do que ao vivo. Eu espero que eu tenha sido estimulante para vocês, que seja tão bom ao vivo quanto... Os dois, ao vivo e escrito. Mas espero que seja possível, mas que a gente possa continuar conversando. E eu agradeço muito a todos pela companhia, né? Pela companhia aqui com a gente. Como Parabéns, eu disse... Cecília, uma ótima reunião. Obrigada a todos. Vamos com uma salva de palmas? Viva! Parabéns, Cecília, parabéns, Cecília. Parabéns. Muito estimulante. Muito bom. Já comprei o livro agora. Boa noite a todos. Boa noite, Ana. Obrigada.